Olá, bem-vindos ao Conecta Rolândia, o canal que foi desenvolvido para levar mais informação sobre saúde mental para Rolândia e região. Você já ouviu a sigla LGBT? Sabe o que significa? Tem curiosidade em saber mais? Então vem com a gente. Hoje o nosso tema será sobre isso e a relação dele com saúde mental. Pessoal, me chamo Airon, sou estudante de psicologia da UEL. Eu fui chamado pela equipe do Conecta Rolândia para conversar um pouquinho com vocês a respeito das sexualidades na sua relação com a saúde mental, principalmente no que diz respeito às homossexualidades. Bom, para começar, é importante dizer que esse campo de estudos, que se convencionou chamar de sexualidades, ele é bastante plural e ele é um campo comum a muitas disciplinas do conhecimento. Não existe uma única maneira de se pensar essa questão, e nem uma verdade absoluta que dê conta de falar sobre tudo isso. Ou seja, a forma como a gente vai significar, dar um sentido para esse fenômeno, depende do contexto a partir do qual ele está sendo observado, ele está sendo analisado. Do ponto de vista da psicologia agora, que é também um campo bastante plural, bastante diverso, a gente pode pensar a sexualidade não a partir de uma coisa fechada, estável, rígida e universal que pode ser aplicada para todas as pessoas da mesma forma, mas a gente entende que a sexualidade envolve um conjunto de elementos bastante complexos que envolve desde identidade, né, tem a ver com identidade, como a gente se vê, tem a ver com reconhecimento, como a gente é reconhecido pelos outros, tem a ver com as nossas práticas, como a gente fala sobre isso, os nossos desejos, as nossas ações, os nossos afetos, os nossos corpos. Tudo isso vai sendo entendido e vai sendo incorporado de formas muito diferentes por pessoas que também são muito diferentes entre si. Bom, toda essa discussão já faz a gente pensar que a sexualidade é um campo bastante plural, bastante dinâmico, e não é possível pensar de acordo com uma única maneira, né? De acordo com uma única forma. Entretanto, é fato que a gente vive numa sociedade bastante desigual, preconceituosa e um tanto quanto atrasada no que diz respeito a essas discussões, o que acaba interferindo e causando muita dor e sofrimento para essas pessoas que se reconhecem como estando fora desse padrão sexual e de gênero. Isso é importante dizer porque o sofrimento, tanto a nível individual quanto a nível social, que essas pessoas vivenciam cotidianamente, não decorre do fato, né, da sua condição sexual e de gênero, mas vem, né, tendo em vista o fato de que vivem no interior de uma sociedade que nos diz o tempo todo que existe apenas uma forma de desejar, uma forma de amar, uma forma de se reconhecer e de praticar a sexualidade. Com isso, a nossa sociedade vai criando uma espécie de ideal de ser humano. Um ideal de ser um ser humano e de vivenciar a sexualidade, que tem como efeito direto a exclusão, a discriminação, a patologização, a morte e a violência que é dirigida a esses grupos, então, que não se encaixam nesse padrão. E isso é muito grave, porque essas pessoas que não têm sequer a sua humanidade reconhecida, elas estão em risco de morte iminente, elas estão em risco de negação de direitos básicos, de acesso a bens, de acesso a serviços, de reconhecimento e de afeto, tanto dentro quanto fora do núcleo familiar. É sempre bom lembrar que ainda hoje é crime ser LGBT+, em mais de 70 países do mundo e que o Brasil segue líder nas taxas de mortalidade dessa população, em especial a população trans e travesti, que atualmente possui uma expectativa de vida um pouco abaixo dos 35 anos. E infelizmente essas pessoas estão morrendo de uma forma muito cruel. E elas estão morrendo pelo fato de serem quem são, pelo simples fato de existirem enquanto tal. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a saúde mental? Nos últimos tempos, tem ocorrido um crescente movimento que individualiza muito as questões relativas à saúde mental, dizendo que a saúde mental é uma responsabilidade única e exclusiva do indivíduo, quase como se ele fosse uma empresa
que tivesse a obrigação de administrar, de gerir, de coordenar tudo sozinho e de buscar sempre o bem-estar a todo momento. Bom, para a psicologia, isso não faz muito sentido, isso não é a verdade, né? Se a gente tem uma visão de ser humano que é atravessada tanto por fatores biológicos, psicológicos e sociais, a gente também entende a nossa saúde mental a partir de uma complexa rede atravessada por muitas variáveis, que incluem política, economia, religião, sexualidade, família, educação, cultura. Ou seja, é uma visão de saúde mental que aposta na coletividade e que entende ela a partir de múltiplos elementos, ou seja, ela é multideterminada. No caso da homossexualidade, acho importante dizer que por muito tempo a psicologia, a medicina e a psiquiatria tinham uma visão muito negativa sobre a homossexualidade, dizendo que ela era um problema, uma doença, um distúrbio mental, um desvio de conduta, um desvio de caráter ou a expressão de problemas familiares, problemas genéticos. Por muito tempo, então, a homossexualidade, e não só a homossexualidade, outras identidades também, permaneceram na lista de doenças dos grandes manuais da área da saúde. Foi graças à luta dos movimentos sociais, dos profissionais da saúde e da própria população LGBT+, durante a década de 90, que a homossexualidade foi aos poucos sendo retirada desses grandes manuais médicos, psiquiátricos e psicológicos. Entretanto, a simples retirada da homossexualidade desses manuais não significou necessariamente que a sociedade como um todo estava mais aberta, mais tolerante e mais disposta a reconhecer, ouvir e acolher essas pessoas sem violência e sem julgamentos. Agora vocês imaginem para uma pessoa LGBT+, que cresce numa sociedade como a nossa, as inúmeras dificuldades com que ela se depara ao longo da vida, os riscos que ela corre por ela ser quem ela é e os impactos que toda a nossa organização social, econômica e política produz na nossa saúde mental. É muito sofrido, muito triste, muito difícil crescer numa sociedade que diz o tempo todo que a sua forma de viver está errada, que ela é uma doença, que ela é um pecado, que ela é um distúrbio, que ela é sinal de falta de surra dos pais, que você é uma aberração, um monstro ou outras coisas absurdas que a gente ouve por aí. Isso vai adoecendo a mente e o corpo dessas pessoas. É importante dizer que a nossa sociedade já deu alguns avanços nas últimas décadas em relação a esse assunto, mas a gente ainda precisa caminhar bastante. E é importante que todos nós passemos a conversar mais sobre isso, naturalizar essas questões, debater com os colegas, com os amigos e com os familiares, tanto pessoas que são LGBT+, quanto pessoas que não são. As pessoas LGBT+, é importante dizer isso, elas não querem destruir a família, a moral e os bons costumes da sociedade, como muitas pessoas dizem por aí. A gente também não quer obrigar ninguém a ser gay, a ser lésbica ou a ser transexual. Mas a gente quer que as pessoas que assim se identifiquem tenham a liberdade para existir de forma autêntica e livre, com seus direitos respeitados e assegurados. A luta dessas pessoas passa por um outro caminho. Você que está assistindo esse vídeo não precisa ter medo dessas pessoas, medo que essas pessoas queiram destruir a sua família, a sua religião ou o seu trabalho. Em primeiro lugar, essas pessoas querem ser ouvidas, querem ser respeitadas, querem ser amadas, querem ser reconhecidas como seres humanos e como cidadãos de direitos, assim como todos os outros. E quando não for mais suficiente apenas a gente lutar para se adaptar a uma sociedade que é injusta e que nos faz sofrer, que a gente possa também ter a liberdade de transformar essa sociedade num lugar mais ético, mais humano e mais plural, para o bem de todos e de todas. Que a gente possa pensar não só para que serve um corpo ou para que serve a sexualidade, mas pensar também naquilo que pode um corpo, naquilo que pode uma sexualidade, ampliando as nossas possibilidades e as nossas experiências. Bom, a minha fala termina por aqui. Eu não tenho a intenção de esgotar o assunto, de dizer toda a verdade ou de falar tudo que diz respeito às questões da sexualidade na sua relação com a saúde mental. Muito pelo contrário. Meu objetivo é iniciar um debate, propor algumas reflexões e deixar um caminho aberto para que outras pessoas também tenham a oportunidade de falar e de serem ouvidas. Eu espero que ao final do vídeo vocês tenham percebido o quanto os conceitos de saúde mental e de sexualidade são bastante complexos e dessa forma devem ser tratados como tal.
Eu gostaria de agradecer a todos, então, que assistiram o vídeo, e um agradecimento especial à equipe do Conecta Rolândia por estar aberta a essas discussões e iniciar esse debate de grande importância para os nossos tempos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, e eu fico à disposição para quem quiser entrar em contato, e até a próxima. Obrigado, Iron, pela sua contribuição no canal. E você, gostou do vídeo? Ficou com gostinho de quero mais? Então, faça parte do nosso canal, comente, compartilhe, curta e até a próxima!